Olá! Hoje, na nossa videoaula, vamos mostrar o experimento utilizando um extintor de incêndio caseiro. Bem, antes de começar, você já parou para pensar como funciona um extintor de incêndio? Olha, para você entender um extintor de incêndio, é fundamental que você entenda como é que ocorre o incêndio. A gente tem três coisas muito importantes necessárias para que o incêndio aconteça. Bem, a primeira delas a gente chama de calor excessivo. A segunda, oxigênio. Sem oxigênio não temos a combustão. A combustão, para quem não sabe, é a queima. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Mas O terceiro fator necessário é o combustível. Alguma coisa que continue a combustão. Vou dar um exemplo, bem simples. Quando você olha uma lareira, aquela madeira queimando por horas e horas, para ela estar queimando a esse tempo todo, é necessário ter esses três fatores: o fogo, o calor em si, claro, o segundo, o oxigênio vindo do ar que a gente respira, e o terceiro seria o combustível, que é claro, a madeira. Ah, agora eu entendi! Agora que você entendeu como funciona o incêndio, esses três fatores, você tem que pensar pela lógica. O extintor de incêndio trabalha eliminando um desses três fatores. Por isso, existem vários tipos de extintores de incêndio, onde daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, olhem a parte interna do extintor de incêndio. Tem basicamente água, espuma, pó químico e o famoso CO2, o dióxido de carbono. Repare que o dióxido de carbono está dentro de um tubo super comprimido. A sua pressão interna está muito alta. Quando você ativa a alavanca para poder sair o gás de dentro, o que acontece com a pressão? Ela diminui. Logo, esses três fatores que citei anteriormente, se a pressão diminui, o volume expande, empurrando outras substâncias para baixo, saindo pela mangueirinha, assim conseguindo acabar com o incêndio. E agora você deve estar se perguntando, já ouvi falar de extintor tipo A, B, C, mas qual a diferença deles? O tipo A são voltados para o combustível comum, papel, madeira, plástico, esse tipo de materiais. O tipo B é para líquidos inflamáveis, tipo a gasolina. O C é para combater incêndios elétricos e o D é para metais que pegam fogo, que é bem raro, que os outros três casos que eu falei para vocês. Para a realização desse experimento, nós utilizamos os seguintes materiais: bicarbonato de sódio, vinagre, garrafas PET de 1 litro, faca, caneta. Nesse caso, nós utilizamos apenas o tubinho da caneta, fósforo, um pedaço de mangueira para armazenamento do bicarbonato, onde seria o tubo de ensaio, linha de costura para amarrar a mangueira, uma super cola ou super bonder, caixa de ovos para a combustão do fogo, álcool e uns pedaços de saco plástico para fixar o bicarbonato na mangueira. O objetivo desse experimento é apagar um fogo gerado pela combustão de uma cartela de ovos com álcool de posto, utilizando a reação química que vai acontecer entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Bem, vamos para a montagem do extintor. Foi feito um furo na tampa da garrafa, com o auxílio da faca. Esse furo foi necessário para que nós pudéssemos colocar o tubo da caneta, que serviria de saída do líquido. Para que o furo na tampa da garrafa
com o tubo da caneta ficassem bem vedados, nós utilizamos a supercola e deixamos secar por um tempo. Após esse procedimento, nós pegamos um pedaço de mangueira e vedamos um lado, com o auxílio de saco plástico. Logo após vedado, nós utilizamos o bicarbonato de sódio e enchemos essa mangueira, que poderia ser também utilizado um tubo, mas utilizamos a mangueira porque era algo mais acessível. Logo após a mangueira vedada e com bicarbonato, nós pegamos a garrafa PET e despejamos o vinagre, aproximadamente uns 750 ml, pois a garrafa PET era de 1 litro. Colocamos com auxílio de uma linha de costura, amarramos a mangueira e colocamos por fora a ponta da mangueira e fomos descendo até que a parte plástica vedada encostasse no vinagre. Logo após, enroscamos a tampa para que ela segurasse a outra ponta da linha de costura e não deixasse a mangueira cair e entrar em contato diretamente o bicarbonato com o vinagre. Após esse procedimento, o nosso extintor estava basicamente pronto. Para realizarmos o teste do nosso extintor caseiro, que estava basicamente pronto, nós utilizamos com todo cuidado uma churrasqueira, a caixa de ovos, o álcool e o fósforo. Colocamos a caixa de ovos dentro da churrasqueira em tamanhos menores. Utilizamos um pouco de álcool e acendemos com o fósforo, tomando distância e tomando os devidos cuidados. Após o fogo já aceso, pegamos o nosso extintor caseiro basicamente pronto, tampamos a saída de ar e começamos a realizar a mistura por alguns minutos. Tomamos uma distância, apontamos a saída de ar para o fogo e logo após o fogo foi controlado. Agora vamos entender o porquê isso acontece. O vinagre é um ácido acético cuja sua fórmula é H3CCOOH. E o bicarbonato de sódio é um sal com fórmula NaHCO3. Então, quando misturamos a garrafa, as substâncias são misturadas, ocorrendo uma reação química onde o ácido vai ser neutralizado, resultando na fórmula H3CCOONA mais H2O mais CO2, que significa acetato de sódio mais água mais dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono é responsável pela formação da espuma. Então, como isso apaga o fogo? Lembra do que foi falado no início do vídeo?
temos vários tipos de extintores, e entre eles, extintores como a química, que basicamente funciona do mesmo jeito que o nosso extintor. A espuma formada pelo dióxido de carbono abafa o fogo, impedindo que ele entre em contato com calor e com oxigênio. Assim, ele não se propaga e ele acaba com o fogo da mesma forma.